Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo vou ensinar para você como fazer um filtro ao digitar em uma tabela dinâmica. Como assim? Bom, uma tabela dinâmica, muitas vezes a gente tem muitos dados ou gostaria de ver aquilo de uma forma mais rápida. E principalmente eu vejo essa solução para relatórios, quando você quer apresentar um relatório de uma forma melhor, e também em dashboards, tá? Então ele abre bastante campo essa solução que eu vou mostrar para vocês. A ideia aqui é, ao você digitar, começar a digitar as letras, por exemplo, A, azul, então todas as palavras, todos os campos que tiverem azul ali, né, que tiverem essa palavra azul, ele vai filtrar para você automaticamente, certo? Então, todos os clientes que tiverem essa palavra, ele vai filtrar para você. E à medida que você for digitando o A, ele já vai filtrar somente as palavras que tem o A, o Z, então somente as que tem A e Z, e assim por diante. E não se aplica somente a filtros de digitação como contém, né? Contém essas letras, mas também com datas. Por exemplo, eu quero somente entre o período de tal a tal, então eu consigo fazer esse filtro ao você digitar. Então você digitando ele já filtra isso na tabela dinâmica para você. E antes de mais nada, eu vou esconder uma palavra-chave ao longo desse vídeo aqui, e o primeiro que comentar vai receber um curso de Excel básico, avançado ou VBA, a sua escolha, tá bom? Então não perca, não pule nenhuma parte, nos ajude também se inscrevendo no canal, se você não é inscrito, marcando o sininho de notificação e também deixando seus comentários e o seu like, que é muito importante, nos ajuda a crescer cada vez mais o canal, tá bom? Então é isso, muito obrigado e vamos nessa. Bom, então nós temos primeiro a nossa base de dados, tá? Uma base de vendas normal aqui, série, nota fiscal, valor, vencimento, vendedor, cidade, cliente. Legal. Nós queremos criar uma tabela dinâmica, um relatório a partir dele, certo? Então eu vou vir aqui em uma outra local, vou vir aqui em inserir, tabela dinâmica, normal como você faz sempre, tá? Selecionei aqui os dados, a tabela, né? Dei faturamento, dei um OK. E daqui a nossa tabela dinâmica, agora a gente já pode montar ela com os campos que a gente quiser. Por exemplo, vou pegar aqui a cidade e vou pegar o valor, certo? Então agora eu tenho uma lista com as vendas por cidade e por valor, tá bom? Se eu quiser, eu também posso colocar data, etc. Dá para fazer muitas análises. Tá? Vou botar pelo vencimento aqui, tá? E eu deixei dessa forma. Então, tem a cidade e o quanto que vendeu em cada um dos meses. Perfeito? Deixa eu mudar mais um pouquinho aqui. Botão direito, opções tabela dinâmica. Uma marcação que eu sempre faço, eu costumo muito fazer, é desmarcar esses dois itens de ajustar automaticamente e preservar a formatação. Tá? Porque daí ele vai aceitar que eu estou colocando naquele momento ali. Ele também não vai ficar piscando quando eu aplicar filtros. Tá bom? Agora olha só que interessante. Tá feito, né? A nossa tabela dinâmica está pronta. Agora olha interessante. Eu vou vir aqui e quero fazer um filtro por cidade. Coloquei aqui. Se eu fizer isso, ele já vai tirar a cidade para você, certo? Então tá ok. Eu quero fazer um filtro aqui então. Vou vir aqui, cidade, e eu quero Abreu. Abreu. Tá vendo o que vai acontecer? Eu vim aqui e filtrei. Certo. Tá legal. Funcionou, né? Funcionou? Legal. Só que eu não queria vir aqui, clicar, ou mandar o meu cliente vir aqui, digitar. Concorda que é muito clique, né? Olha só. Muito clique para eu fazer isso. Eu não quero ficar clicando. Eu quero ter um TXT ali em cima onde eu posso digitar e automaticamente ele vai filtrando. Vamos fazer isso agora. Tá bom? Vamos tirar o nosso filtro daqui. Desmarcar e mudar aqui. Legal. Vamos colocar aqui então, inserir, aliás, primeiro você tem que vir aqui e dar um botão direito, personalizar a faixa de opções, marca aqui, e você vai marcar esse item, desenvolvedor, tá? Caso não esteja marcado, vai marcar aqui desenvolvedor, tá bom? Depois você vai clicar em modo design, inserir, e aqui você vai selecionar em controles ActiveX, vai selecionar caixa de texto, tá? Essa caixa de texto, controle ActiveX, ela vai funcionar muito parecido com as que a gente tem no VBA, tá bom? VBA. Então tá aqui. Nessa caixa de texto, quando eu digitar a cidade, eu quero que ele filtre aqui. Ok, então criamos aqui, você vai clicar em Alt F11 ou clicar em Visual Basic, vai clicar em Inserir, Módulo, e nesse módulo você vai colar esse texto aqui que eu vou deixar na descrição, tá bom? A descrição ali no artigo, então basta colar isso. Ah, que código é esse? Já vamos explicar aqui passo a passo desse código para você entender muito bem, tá bom? Essa parte de cima são alguns que explica bem o parâmetro, explica como é que funciona a planilha, tá?
tem mais explicação do que código, como você pode notar, tá? Então, esse aqui é o procedimento que vai fazer o autofiltro na tabela dinâmica ao digitar, tá bom? Esses aqui são os parâmetros, tá? E aqui ele vai explicando cada um, mas eu vou explicar para você passo a passo. Então, o nome dela é LS Autofiltro TD, tá? E ele está recebendo como parâmetro aqui o tipo, tá? O tipo do filtro que eu estou aplicando. Aqui, ó, tipo de filtro que será aplicado na função. Aqui os parâmetros podem ser utilizados em filtros de tabela dinâmica, embora nem todos tenham sido testados nessa função. Por exemplo, esses são todos os filtros que você pode aplicar em uma tabela dinâmica, tá? Então, por exemplo, XL before, antes, né? Antes de determinada data, depois de determinada data. Tem o between, que é entre duas datas, tá? Todas as datas dentro do primeiro quartil. Então você pode aplicar vários filtros automaticamente nele, tá bom? A gente vai usar o XL Contains, que é o que contém o texto, tá bom? XL Caption Contains, tá? Mas esses aqui são os exemplos do que a gente pode passar como parâmetro. Então o primeiro passo, o primeiro tipo, ele está perguntando qual é o filtro que eu estou querendo aplicar na função. O segundo, ele está passando qual é o valor que eu quero aplicar no filtro, tá? Então, por exemplo, o azul, então eu vou colocar aqui, tá? Ele vai permitir 2. Aqui eu estou trabalhando com 2 variáveis, por quê? Né? Ele é um tipo variant, que vai receber um vetor de até 2 no momento. Por exemplo, se eu tiver uma data, né? Então, se a data for data between, daí ele faz desse jeito, daí tem que passar a data 1 e 2, tá bom? O campo, tá? Então ele está perguntando em qual campo que eu vou aplicar esse filtro, tá bom? Que campo que eu vou aplicar esse filtro, por exemplo, campo cidade, tá? Da tabela dinâmica. Aqui ele está perguntando qual é a tabela dinâmica, qual é o nome da tabela dinâmica onde eu vou aplicar esse filtro. E por último aqui eu tenho a planilha, que é em qual planilha está localizada essa tabela dinâmica, tá bom? Com esses parâmetros o que nós fazemos aqui é o seguinte. Se tiver um erro ele passa para o próximo, tá? Continua. E aqui ele está criando um pivot table, vtabdin, tipo pivot table, que está recebendo a tabela dinâmica da nossa planilha. Tá vendo? Worksheets.planilha, que é aqui eu estou passando qual é a planilha, né? Em pivot tables, eu estou passando qual é o nome da tabela dinâmica. Você não precisa decorar, basta copiar e colar esse código aqui, tá? Estou explicando passo a passo o que ele está fazendo aqui, tá bom? E se você quiser aprender muito mais VBA, também conheça o nosso método Domínio Excel, que vai desde o Excel básico até o VBA, para você aprender legal a trabalhar com Excel e a programar do zero, tá bom? Desde a lógica de programação também, tá bom? São 3 cursos, de básico, avançado e VBA. Então, nessa terceira parte, ele vai fazer, então, a limpeza da tabela dinâmica, ele está limpando todos os filtros da tabela dinâmica, aqui, ó, VB tabdin, clear all filters, tá? Então ele está limpando todos os filtros antes de aplicar o filtro, tá? E por último ele vai aplicar o filtro. Primeira coisa que ele verifica se o tipo do filtro que eu estou aplicando é diferente de XL date between, tá? Data entre, ok? Que é o único que tem essa questão de 2 datas. Ou ele tem um campo, o valor 1 é uma data e o valor 2 é uma data, tá? Então ele vai filtrar se for diferente de between, tá? Ou se tiver 2 datas, ou se informei 2 datas. Então, se eu informei o intervalo, por exemplo, filtre entre 1/1/2005 até 31/12/2005, então, legal. Então, eu estou mandando filtrar entre 2 datas. Ou se eu digitei qualquer outro desses filtros, como, por exemplo, contain, né? Que daí, no caso, seria o XL Caption Contains aqui, contém determinado texto, daí também ia passar e entrar aqui, tá bom? E aqui, por fim, ele está falando o seguinte. Tabela dinâmica está pegando o campo que eu estou mandando filtrar, no caso, cidade, por exemplo, Pivot Tables Fields, tá? E aqui ele está dizendo Pivot Tables Filters, dizendo qual é o filtro. E está adicionando esse filtro, tá? Está adicionando o filtro naquela tabela ali, daquele type, tá? O tipo que eu estou passando de filtro, e o valor 1 e o valor 2, tá? Caso tenha, mas senão ele vai ignorar o outro valor, certo? Então é nesse ponto aqui que ele está adicionando um filtro no campo da tabela dinâmica, tá bom? E o tipo do filtro que ele está aplicando e os valores do filtro. Legal. Então está pronto a parte... Isso aqui é a máquina que vai fazer o filtro, tá bom?
É só vamos chamar esse procedimento e automaticamente ele vai fazer, tá bom? Então, vou voltar aqui. Então, já entendemos, já passamos ali. Agora eu vou fazer essa caixinha aqui. Quando eu digitar o texto da cidade, ele automaticamente filtrar para a gente. Vou clicar 2 vezes, tá? Ele vai vir para esse evento aqui, automaticamente que ele cria o text box change. Nós vamos colocar no keyup, tá? Então você vem aqui e muda ele para txt keyup, aqui, e apaga o anterior, tá bom? Então é nesse aqui, nesse keyup, que é onde a gente vai colocar. Keyup, ou seja, ao digitar. O cara parou de digitar, ele já vai aparecer. Digitei, ele já aparece o filtro, já vai aplicar esse filtro, tá bom? Então aqui eu vou criar as variáveis que eu preciso, né? L-valor, com C2, tá? Vai ser um vetor de 2 posições, variante. L-valor 1, valor 1, vai receber então aquele text box que tem esse nome aqui, ó, tá? Text box 1, ponto value, tá? Se você estiver pensando qual é o nome, aparece aqui embaixo também, ó, tá? Textbox.value, ok? E o L valor 2, nesse caso, vai ser branco, porque eu estou mandando filtrar somente pelo texto. Eu só tenho um parâmetro para esse filtro, né? Que é o que ele estiver digitando. E agora eu vou chamar a ls autofiltro que a gente acabou de criar aqui, lembra? A gente acabou de criar, agora eu vou chamar esse procedimento, tá bom? Vou voltar lá. ls autofiltro td espaço, e agora eu vou passar o parâmetro que eu preciso. No caso é o xl caption contains, tá? Mas se você não souber, você pode também gravar uma macro e descobrir, tá bom? Ou senão você pega daqui, ó. Tá bom? Alt F11, opa, desculpa. Clicando aqui de novo. Pronto, agora sim. xl caption contains, tá? Então já aparece para você assim. E agora, qual é o valor que eu estou passando? Ó, tá perguntando L-valor, que é o valor do filtro. Agora está perguntando qual é o campo. Qual é o campo de filtro que eu estou aplicando? Bom, o campo de filtro que eu estou aplicando é o campo cidade, tá? Então, quando eu digitar cidade aqui, eu quero que ele apareça lá. Alt F11, daí esse aqui você passa como string, tá? De texto. E agora ele está perguntando qual é o nome da tabela dinâmica. Alt F11. Botão direito, opções da tabela dinâmica, aparece o nome da tabela dinâmica aqui em cima, ó. Tá vendo? Então você só copia esse nome aqui em cima, dá um Alt F11 e cola como texto ali, tá? String também, ok? Vírgula, ele está perguntando qual é o nome da planilha e no momento é a ActiveSheet, tá bom? ActiveSheet.name, tá? Então ele está falando, nós estamos passando para ele que é essa mesma planilha, eu estou passando o nome dessa planilha aqui. Só isso. Fechou? Então agora, quando eu digitar, ele vai automaticamente aplicar esse filtro. Eu vou marcar ele aqui para a gente poder ver isso acontecendo. Então está aqui, está tudo pronto. Antes de fazer funcionar, você tem que clicar nesse botão de novo para tirar do modo design, que é o modo de desenvolvimento. Tá? Vou desmarcar aqui e vou digitar A. Quando eu digitei o A, automaticamente ele veio e chamou nosso procedimento, tá? Eu marquei ele aqui, senão você não vai nem ver ele chamando, só vai ver o filtro. F8. E agora ele vai fazer a passagem dos parâmetros, então. Nome da planilha, nome da tabela dinâmica, mandou limpar os filtros, legal. E agora ele está verificando o type que a gente mandou. Lembra? Tem até um númerozinho ali, ó, 21. Mas o 21 vai ser o número de uma palavra reservada que nós temos aqui, tá bom? É esse número ali. Uma constante, tá bom? Então é diferente 35, está passando qual é o valor aqui, A no caso, né? E agora ele vai aplicar o filtro no campo cidade da nossa pivot table que a gente criou aqui em cima, tá? O tipo 21, o valor A. Filtrei, vou dar um voltar aqui, vou tirar aqui a desmarcação, vou desmarcar, Alt F11, e você vai ver que está aplicado aqui, ó, filtros, tá vendo como ele aplicou? No contain, igual a A. Automaticamente ele já fez isso. Legal? Agora olha que legal. Eu vou desmarcar, desmarquei tudo ali. Azul. Se tivesse algum azul, ia aparecer automaticamente. Joinville. Amparo. Né? Qualquer um que tenha uma palavra que tenha as letras. AMP, no caso. José. Rio Preto.
Então está agora automaticamente aplicando esse filtro na nossa tabela dinâmica sem eu fazer mais nada. Lembrando que ela funciona para outros campos também, como por exemplo o de data. Se eu quiser colocar aqui uma data entry, também vai funcionar normal, tá bom? Então esse aqui é um campo de filtro para cidade, tá? Então eu posso colocar aqui cidade, por exemplo. E quando a pessoa digitar a cidade, ele vai automaticamente filtrar aqui, ele consegue ver os filtros daquela cidade. Se eu quiser colocar data, também consegue, sem problema nenhum, tá? A única coisa que você vai fazer é clicar aqui e clicar de novo, adicionando o filtro por data, tá? Só que nesse caso, você vai colocar 2 daí, tá? Por quê? Data inicial e data final, né? Então eu copiei aqui, colei aqui, data inicial e data final. Coloquei aqui data, tá? E daí agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no anterior. Vou clicar 2 vezes nesse. Ele pegou o text box 2. Vou mudar para keyup. Pronto, apaga esse de cima. Tá? Você pode simplesmente copiar isso aqui tudo, porque vai ser igual, tá? Igual, tá bom? A única diferença que você vai ter nesse caso aqui é que nesse ponto aqui, ó, do ali valor 1 e valor 2, eu vou ter que passar quem? O text box 2 ponto value e o text box 3, que é onde vai estar a última data, né? Text box 3, vou ter que pegar aqui, ó, mais fácil. Text box 3 ponto value, tá bom? Então ele está pegando o valor da data inicial, data final, eu estou passando aqui, e aqui eu simplesmente vou mudar esse campo para XL date between, tá? Então ele está pegando agora XL date between como filtro, né? Como filtro, passando então as variáveis de valor 1 e 2. Ele já pega aqui porque ele é um vetor, tá? Estou aplicando ele na cidade, daí nesse caso, daí não é no caso da cidade, ele vai aplicar assim no campo aqui de meses, né? Tem que pegar o nome certinho aqui. Deixa eu aplicar em vencimento. Vamos deixar assim, vencimento. Tá, vencimento. Alt F11. Vou botar aqui como vencimento, tá? E pronto, tá bom? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o 3, tá bom? Vou dar um Alt F11 aqui. Vou clicar 2 vezes. Vou mudar ele aqui para keyup. Para evento keyup. Apaguei o anterior. E agora eu vou copiar mesmo esse aqui, porque esse aqui não tem mudança nenhuma, tá? Então, quando ele aplicar na text box 2 ou 3, ele vai pegar e vai aplicar aquele filtro ali por vencimento e por data entry, tá bom? Vou marcar aqui então para a gente testar. Aliás, tem que tirar porque senão ele vai ficar, cada vez que eu digitar ele vai pegar, tá? Vamos digitar direto. Por exemplo, vamos botar aqui, vamos desmarcar. Então, 15/01/2020 até 31/01/2020. O que aconteceu? Ele filtrou automaticamente para a gente aquelas datas. Tá vendo? Então ele está puxando aquela data a mesma forma como a gente tinha feito antes da digitação aqui em cima, ele aplica agora. E se eu quiser colocar também nesse, ele também aplica. Tá? Ele vai lá e aplica todos os filtros que a gente tem ali no momento, automaticamente para a gente. Tá bom? E quando você limpa, ele vai limpar tudo. Ok? E se eu quiser dar um botão direito aqui, eu também posso clicar aqui em agrupar. Agrupar. E posso colocar, por exemplo, eu não quero dias e meses, eu quero meses. Vou colocar assim diretamente, tá? E ele também vai funcionar igual, sem problema nenhum, tá? É só uma questão que eu coloquei aberto para ficar melhor para a gente ver. 2020 até 31/5. Tá? Então ele vai vir e vai filtrar somente aqueles que a gente quer ver, tá bom? Então isso aqui é bem legal, muito aplicável, tá? Quando a gente está trabalhando ali com tabela dinâmica, com dashboards, com relatórios. Então você pode aplicar isso aqui, tá? Pode até melhorar, fazer mais efeitos aqui que você quiser, mais filtros que você quiser. Não precisa limpar os filtros se você quiser, pode colocar um botão para limpar o filtro e manter ele sempre os filtros que você vai incluindo, né? Então vai do jeito que você achar legal, tá bom? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo aula do Guia do Excel, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula.
E se você quiser aprender muito mais sobre Excel, sobre VBA, conheça o nosso método Domínio Excel. São mais de 40 horas em 3 módulos diferentes de Excel básico, avançado e VBA. Você tem 3 certificados diferentes, tá? Para os 3 cursos que fazem parte do método Domínio Excel. E no curso de VBA, que pode ser do seu interesse, já que está vendo esse vídeo, você vai ensinar, ele ensina desde o zero, desde a lógica de programação até o VBA, até a construção de sistemas, conexão com o banco, já dá uma pincelada nisso, criação de ribbons, que é aqueles botõezinhos lá em cima que você pode ver em vários sistemas que a gente tem aqui do guia do Excel, tá? Mas o mais importante, você vai conseguir desenvolver muito bem suas próprias automações, entender e fazer os seus próprios códigos VBA para automatizar as suas tarefas e criar sistemas para você e na tua empresa. E se você acertou a palavra-chave, então basta colocar um comentário aqui embaixo com a palavra-chave, se você foi o primeiro, você vai receber então um curso inteiramente grátis de Excel básico, avançado ou VBA, você pode escolher, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, forte abraço e até a próxima!